Bem-vindos ao ambiente de estudos do Med-Aula. A aula de hoje é sobre prematuridade. Meu nome é Marina Neves, eu sou graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz a minha residência em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFMG. A prematuridade é um tema de extrema importância em prova. Hoje, nós sabemos que no Brasil, em torno de 10 a 12% dos partos são prematuros, podendo chegar a 20% nos grandes centros universitários e nos hospitais terciários. Então, isso cai em prova, pelo menos as medidas iniciais, o que você deve fazer, isso é do médico geral, o que você deve fazer para ajudar a identificação de fatores de risco, encaminhamento dessas pacientes, isso cai muito em prova. Bom, o que é o parto prematuro? Parto prematuro é aquilo que vai desde o limite entre abortamento, 20 semanas, até 36 semanas e 6 dias. A partir de 37 semanas, o bebê não é mais prematuro, apesar de que 37 até 38 semanas e 6 dias é considerado termo precoce, passível de algumas complicações, principalmente respiratórias. Não é à toa que a cesariana eletiva, né, ela não pode ser, né, a pedido, ela não deve ser feita antes das 39 semanas. Coloquei um asterisco ali no 20, porque vocês vão verificar que dependendo do livro que vocês olhem, vai ter assim, é um parto entre 20 e 22 semanas até 36 semanas e 6 dias. Esse 20 ou 22 semanas é um limbo entre os livros de obstetrícia, mas legalmente, quando você tem que preencher uma declaração de óbito fetal, ou se a paciente chega e expulsa um feto de 21 semanas, ele não pode ser mandado para anátomo patológico. Tem que ser preenchido declaração de nascidos vivos, declaração de óbito, ele tem que ser enterrado. Então, legalmente, quando vocês forem estudar lá em medicina preventiva, o limite é 20 semanas. Então, às vezes, expulsou um feto de 21 semanas e 3 dias, nasceu vivo, viveu 15 minutos, ele tem declaração de nascidos vivos, declaração de óbito e é enterrado, mesmo pesando 600 gramas e não tendo fenda palpebral. Então, legalmente, abortamento é abaixo de 20, acima de 20 já é parto. Mas os livros colocam entre 20 e 22. Eu acho difícil que as provas coloquem isso assim exatamente, porque isso ainda é um assunto controverso. Isso é parto prematuro. Existem outras nomenclaturas, e que também nós vamos ver nessas aulas, que é nessa aula, que é a rotura prematura de membranas, que é simplesmente a rotura de membranas antes do trabalho de parto. A rotura prematura de membranas, ela não necessariamente tem a ver com prematuridade. Pode ser 40 semanas, rompeu o bolso sem contração, colo fechado. É uma situação. A outra situação é a rotura prematura pré-termo de membranas. Isso aqui nós vamos trabalhar. Um terço dos casos de prematuridade é porque a bolsa rompeu, por exemplo, com 30 semanas. Então, é uma rotura prematura pré-termo de membrana. É a rotura antes do trabalho de parto e com feto prematuro. Quais são os fatores de risco e fatores epidemiológicos? Isso é muito importante porque algumas coisas hoje em dia a gente consegue mexer. Pacientes, por exemplo, uso de álcool, cigarro, extrema pobreza, estresse, são fatores de risco. Eu coloquei aqui assim, os fatores epidemiológicos e sociais, baixo nível socioeconômico, são pacientes que não têm muito acesso ao pré-natal, estresse, desnutrição, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, hoje em dia especialmente o crack, trabalhos estafantes, alguns fatores ginecológicos, né? Amputação do colo uterino, então pacientes que são submetidos a traqueotomia por lesões pré-invasoras, CAF, algumas malformações millerianas, por exemplo, o útero bicorno, o miomatose uterina, especialmente miomas muito grandes ou miomas submucosos, podem ser responsáveis pelo trabalho de parto prematuro.